Olá, queridas! Sejam bem-vindas mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre a solidão na maternidade. Vamos lá? Bem, solidão na maternidade foi um tema pedido por vocês, obrigada por isso. E eu fiquei refletindo sobre o que eu podia falar aqui para vocês de uma forma mais ampla, mas ao mesmo tempo profundo, de algo que é tão verdadeiro, né? Que a gente passa por tantos momentos solitários na maternidade. Eu acredito que assim, desde quando a gente engravida, né? A gente quando engravida, por muitas vezes, tudo aquilo que a gente está sentindo, por mais que o pai seja presente, por mais que tenha um marido um companheiro super presente, parceiro, ele não consegue entender muitas coisas que a gente passa. Então a gente já começa a adentrar num universo um pouco mais solitário, mas eu sinto que quando realmente o bebê nasce é que a gente experiencia, né? As noites solitárias da madrugada, as noites que a criança tem febre, que tem qualquer tipo de refluxo, cólica. Parece que aquela maternidade, assim, é meio um mundo paralelo, né? Tá todo mundo dormindo e você tá ali numa solidão mesmo, sabe? Numa preocupação. Ou então você tá ali simplesmente só amamentando seu filho, mas você tá ali tão sozinha. Por mais que você esteja com ele, a gente se sente cansada, sobrecarregada, sozinha. E por muitas vezes a gente chora sozinha no quarto, chora no banheiro. Quem nunca foi pro banheiro chorar porque não tava dando conta de alguma coisa que aconteceu com o filho? Então esses momentos solitários, né, do choro no banheiro, do choro no banho, né, que é aquele único momento que você consegue ali, pelo menos no início da maternidade, ter um pouquinho do seu tempo, ele é um lugar muito comum. Então a solidão na maternidade, ela é muito comum e é um lugar que a gente não conhece, principalmente no início. Então a gente estranha um pouco, né? Fora a cobrança social que tem, né? De esteja feliz, esteja bem e tal, isso tudo faz com que você se sinta mais culpada ainda e mais sozinha ainda, né? Afinal de contas, eu vou contar pra quem que eu tô passando por um desespero, que eu tenho vontade de chorar quando meu filho grita à noite, ou então quando ele ficou doente, eu não sei como lidar, ou então aconteceu alguma situação na escola. Quantas coisas na escola a gente recebe como eu falo que depois a gente entende que isso pra gente é um processo de maturação, a gente vai aprendendo a lidar, mas quantas vezes vem uma situação nova que a gente fala e fala assim, gente, meu filho fez isso, uma sensação ruim de que experiência é essa, que lugar é esse que eu tô conhecendo, né? Isso tudo traz pra gente uma caminhada bem solitária, uma caminhada onde a gente pode, por mais que a gente divida às vezes com uma mãe, com uma amiga, até com uma terapeuta, no caso de uma terapeuta, né, o caminho vai ser um pouquinho menos sofrido, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas mesmo quando a gente divide, seja com o pai da criança, seja com uma mãe, com uma amiga, só a gente sente esse lugar aqui dentro, né, que dói e que traz pra gente esse vazio da maternidade. Mas também, por outro lado, esse vazio nos transforma, porque a gente vai começando a entender que a gente não dá conta de tudo, a gente vai começando a desapegar do controle, que isso é uma coisa muito difícil, né, na maternidade, principalmente eu diria que isso no feminino de uma forma geral, a gente abre mão do controle, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, a gente acha que a gente vai conseguir chegar num lugar que vai ficar ótimo, que vai ficar perfeito, que vai ficar bem feito, e na maioria das vezes não chega, e a gente tá sempre exausto. Então, essa solidão também é um caminho de transformação pra gente. É um caminho onde a gente começa a lidar com as nossas frustrações, a gente começa a lidar com toda a nossa impotência perante as coisas que acontecem. Então é um caminho sim de evolução, é um caminho onde a gente começa a dar conta de quem viramos, né? Viramos mães, e aí essa mãe, como que é? Que não dá conta das coisas, que não sabe fazer, que por muitas vezes se sente fraca, se sente sozinha. A gente acaba se reencontrando nesse lugar, né? Mas é um lugar muito difícil. E é um lugar que a gente não fala muito sobre isso, né? A gente não fala muito de choro no banheiro, assim, quando a gente tá trocando figurinha com outras mães, né? A gente vai falar que o dentinho tá nascendo, ou então que ele tá super bem na escola, ou então que ele tá arrebentando no esporte. É difícil você falar do que dói mesmo, né? Então por isso que eu gosto de falar, assim, com muita realidade, muita naturalidade, né? Não só por todas as mães e mulheres que eu atendo, mas principalmente pelo que eu passei, né? Todo o meu mergulho profundo nesse lugar do feminino, da maternidade, vem muito da minha história, né? Quantas noites eu já não chorei, quantos momentos eu me senti muito sozinha, mas também conforme eu fui aprendendo a lidar com isso, eu fui me transformando também. E eu penso que não tem um momento que isso acaba, né? A gente acha que a gente tá com o filho pequenininho, quando ele crescer um pouquinho mais, vai melhorar.
aí cresce um pouquinho mais, é quando tem outras situações desafiadoras que levam a gente para esse lugar do solitário. A gente fala, então tá, agora quando ele virar, passar por uma outra fase vai melhorar. E não, e vai se transformando, e aí vem a adolescência, são outros problemas. E a vida adulta mesmo também, né? Quando os nossos filhos são adultos, a gente como mãe, claro que num outro lugar. Agora eu falo de um lugar que eu ainda não passei, mas de muitas mulheres que eu atendo, mas que a conexão ali continua a mesma, né? E aí vem os netos, vem a nora, vem o genro, e muitas coisas a gente passa, né, se transformando. Mas esse lugarzinho dessa dor solitária, ele tá sempre com a gente. Ele é real, ele existe. E eu acho que cabe a nós entendermos que isso sim é um processo nosso de autoconhecimento e transformação, principalmente se acolher, porque a gente se sente muito culpada nessa caminhada, né, da maternidade e do feminino. A gente tem muitas cobranças, né, muitas coisas que nós ouvimos, vivemos e que trazemos da nossa infância, que trazemos da nossa criação e que nos comparamos com o vizinho, com a amiguinha, com a mãe da outra escola, que na verdade é um lugar de muita culpa, né? Culpa, comparação. Então, meninas, o que eu vim trazer para vocês aqui é que sim, esse percurso é solitário. Vão ter momentos sim de choro, vão ter momentos da gente se sentir a única no mundo, né? O mundo tá todo fazendo uma coisa, você tem a sensação que só você tá ali parada naquele problema. Isso é normal, mas se acolha, sabe? Se dê um abraço, deixa isso ter um espaço dentro de você, sabe? Não fica com vergonha disso ou não fica correndo desse lugar. Vive, tem coisas que a gente tem que viver e chorar e passar, mas pensando sempre nesse lugar de transformação, nesse lugar de que isso está levando a gente para um lugar melhor, para um lugar mais maduro, para um lugar onde a gente vai se conhecendo melhor, né? Esse é um lugar que a maternidade traz muito, né? Coloca a gente muito de frente com sombras nossas. Isso sempre acontece. E olhar para as nossas sombras é muito importante. E ali está o nosso desenvolvimento, né? Todos nós temos nossas sombras, todos somos luz e sombra, como diria Jung, e tá tudo certo. Não existe uma pessoa que é só luz, uma que é só sombra. Todos somos luz e sombra. E olhar para as nossas sombras nos transforma, né? E muitas vezes essa solidão desperta na gente com mais clareza esse olhar para essas nossas sombras, onde a gente pode se desenvolver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deem suas sugestões, deixem aqui seus comentários. Podem mandar direct também, que eu tenho recebido mais direct ainda no Instagram. Para quem ainda não me segue, o meu Instagram é @malupires.psi e também pode falar comigo por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!